Meu nome é Helena, tenho 50 anos e nunca imaginei que escreveria essas palavras. Nunca pensei que a filha que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei com tanto carinho, que criei com todo o amor do mundo, tentaria tirar minha vida. Mas aqui estou, viva por um milagre, contando uma história que ainda me faz tremer as mãos quando penso nos detalhes. Era uma manhã de terça-feira quando tudo começou. O sol entrava pela janela da cozinha da minha casa, uma casa modesta, mas confortável que construí com tanto esforço depois do divórcio. Mariana, minha filha de 28 anos, havia chegado na noite anterior, dizendo que queria passar alguns dias comigo. Eu fiquei feliz, obviamente. Nos últimos meses ela andava distante, sempre ocupada com o trabalho, sempre com pressa. Ver ela ali, oferecendo-se para fazer o café da manhã, aqueceu meu coração de uma forma que eu não sentia há tempos. "Deixa que eu faço, mãe", disse ela com um sorriso que eu não via há anos. "Você sempre cuidou de mim, agora é minha vez de retribuir." Sentei-me à mesa, observando-a mexer na cozinha com uma desenvoltura que me surpreendeu. Mariana nunca foi muito de cozinhar. Na verdade, desde pequena, ela demonstrava mais interesse em outras coisas. Sempre foi ambiciosa, inteligente, mas nunca parou para aprender as coisas simples da vida doméstica. Ver ela preparando ovos mexidos, torradas e até mesmo um suco de laranja fresco me encheu de uma alegria maternal que eu havia quase esquecido como era sentir. "Como você aprendeu a cozinhar assim?", perguntei, genuinamente curiosa. Ela hesitou por um segundo, apenas um segundo, mas eu notei. Conhecia minha filha bem demais para não perceber aquele breve momento de tensão em seus ombros. "Ah, você sabe, mãe, a vida ensina a gente", respondeu, voltando-se para mexer algo no fogão. Tomamos café juntas, conversando sobre amenidades. Ela perguntou sobre minha saúde, sobre os vizinhos, sobre meu trabalho na biblioteca municipal. Eu respondia a tudo com o coração aquecido, feliz por ter minha menina ali comigo novamente. Mas havia algo estranho no ar, algo que eu não conseguia identificar. Talvez fosse apenas a ansiedade de uma mãe que não via a filha há tanto tempo. O primeiro sintoma apareceu no meio da tarde. Estava organizando alguns livros na estante quando senti uma tontura súbita. Pensei que fosse apenas cansaço. Havia trabalhado muito na semana anterior, organizando o inventário da biblioteca. Sentei-me no sofá e Mariana apareceu imediatamente ao meu lado. "Está tudo bem, mãe?", perguntou, mas havia algo em seus olhos que eu não conseguia decifrar. Preocupação ou seria ansiedade? "Só um pouco tonta", respondi. "Deve ser o calor." "Vou fazer um chá para você", disse ela, levantando-se rapidamente. Enquanto ela estava na cozinha, tentei me concentrar em identificar o que estava me incomodando. Não era apenas a tontura. Havia um gosto estranho na boca, metálico, que persistia desde o café da manhã. Meu estômago também não estava muito bem, uma sensação de queimação sutil que eu havia atribuído ao café mais forte que o usual. Mariana voltou com uma xícara de chá de camomila fumegante. O aroma era familiar e reconfortante, mas quando bebi o primeiro gole, notei algo diferente. Não era apenas camomila. Havia outro sabor ali, algo amargo que se escondeu atrás do sabor floral da erva. "Que tipo de camomila é essa?", perguntei, tentando soar casual. "É uma marca nova que comprei", respondeu ela rapidamente. "Disseram que é mais forte, melhor para relaxar." Bebi o chá todo porque não queria desapontar minha filha, mas a sensação estranha só piorou. A tontura se intensificou e comecei a sentir náuseas. Quando tentei me levantar para ir ao banheiro, minhas pernas tremeram de uma forma alarmante. "Mariana", chamei, e minha própria voz soou distante aos meus ouvidos. "Acho que não estou me sentindo bem." Ela correu até mim e pela primeira vez desde sua chegada, vi verdadeira preocupação em seu rosto. Ou seria culpa? Naquele momento, ainda não conseguia distinguir. "Vamos te levar ao médico", disse ela, pegando as chaves do carro. No caminho para o hospital, enquanto Mariana dirigia em silêncio, comecei a me lembrar de coisas estranhas que havia notado nos últimos meses. As visitas esporádicas dela, sempre com perguntas sobre meus bens, sobre o testamento que eu havia feito anos atrás. As conversas sobre dinheiro que antes nunca interessavam a ela. E principalmente, como ela havia insistido para que eu não mudasse nada no meu testamento quando mencionei que estava pensando em doar parte dos meus bens para a caridade. No hospital, os médicos fizeram vários exames. Minha pressão estava alterada, meus reflexos estavam lentos e havia sinais de que meu corpo estava lutando contra alguma substância tóxica.
Quando o médico mencionou a possibilidade de envenenamento, vi Mariana empalidecer completamente. Envenenamento? Ela repetiu, e sua voz tremeu. Mas como? Às vezes acontece acidentalmente, explicou o doutor. Alimentos estragados, produtos de limpeza, até mesmo medicamentos vencidos podem causar sintomas assim. Fiquei internada para observação e tratamento. Mariana permaneceu ao meu lado a maior parte do tempo, mas eu a observava cuidadosamente agora. Havia momentos em que ela parecia genuinamente preocupada, segurando minha mão, fazendo perguntas aos médicos. Mas havia outros momentos em que ela olhava para mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Uma mistura de medo, culpa e algo mais sombrio. Na segunda noite no hospital, acordei com sede e pedi água. Mariana se ofereceu para buscar, e quando voltou com o copo, notei que suas mãos tremiam ligeiramente. Bebi apenas um gole, e imediatamente senti o mesmo gosto amargo do chá de camomila. Meu coração começou a bater mais rápido, não apenas pelos efeitos da substância, mas pela terrível compreensão que começava a se formar em minha mente. Mariana, disse eu, tentando manter a voz calma. Onde você conseguiu esse chá de camomila? Ela hesitou novamente, aquela mesma hesitação que eu havia notado na manhã anterior. Em uma loja de produtos naturais, respondeu, evitando meu olhar. Qual loja? Mãe, por que tantas perguntas? Você precisa descansar. Mas eu já não conseguia descansar. A suspeita havia se instalado em meu peito como uma pedra fria, e cada lembrança dos últimos dias se encaixava de uma forma aterrorizante. Fingi dormir, mas fiquei observando Mariana através das pálpebras entreabertadas. Ela olhava para mim com uma expressão torturada, e em vários momentos a vi levar as mãos ao rosto, como se estivesse lutando contra algo dentro de si mesma. No dia seguinte, quando os médicos disseram que eu poderia receber alta, Mariana ficou visivelmente nervosa. Perguntou várias vezes se eu estava realmente bem, se não seria melhor ficar mais um dia em observação. Sua insistência me pareceu estranha. Geralmente ela era apressada, sempre querendo resolver as coisas rapidamente. Voltamos para casa em um silêncio tenso. Assim que chegamos, Mariana foi direto para a cozinha e eu a segui discretamente. Ela estava mexendo em algo no armário onde guardava os temperos e chás. Quando me viu, fechou rapidamente a porta do armário. Vou fazer um lanche para você, disse, tentando soar normal. Não precisa, querida, respondi. Vou só tomar um banho e descansar. Mas em vez de ir para o quarto, fiquei escondida no corredor, observando. Mariana voltou ao armário e retirou um pequeno frasco que eu nunca havia visto antes. Era um vidro escuro, sem rótulo, que ela escondeu rapidamente na bolsa. Meu sangue gelou. Naquela noite, Mariana ofereceu-se para fazer o jantar novamente. Desta vez, eu disse que não estava com fome, que os remédios do hospital haviam tirado meu apetite. Vi o alívio em seus olhos, seguido imediatamente por uma expressão de culpa tão intensa que quase me fez chorar. Fingi ir dormir cedo, mas na verdade fiquei acordada, ouvindo os sons da casa. Escutei Mariana andando pela cozinha, o barulho de água corrente, de armários sendo abertos e fechados. Por volta da meia-noite, ouvi o som de algo sendo despejado no vaso sanitário, seguido pela descarga. Na manhã seguinte, quando Mariana ainda dormia, vasculhei discretamente sua bolsa. Não encontrei o frasco escuro, mas havia algo pior. Uma pesquisa impressa da internet sobre venenos de ação lenta, sobre como ocultar o gosto de substâncias tóxicas em alimentos e bebidas. Minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei os papéis. No meio da pilha de papéis, encontrei algo que fez meu mundo desabar completamente. Era uma cópia do meu testamento, com anotações na caligrafia de Mariana. Ela havia calculado o valor aproximado de todos os meus bens: a casa, a poupança, o plano de previdência, até mesmo o valor estimado dos móveis. Ao lado dos cálculos havia uma data: 3 semanas atrás. 3 semanas. Foi exatamente quando ela começou a me visitar com mais frequência, sempre trazendo alguma comida especial, sempre insistindo para que eu comesse. Comecei a me lembrar de todos os pequenos mal-estares que havia sentido nos últimos tempos, que eu havia atribuído ao estresse ou à idade. A verdade era muito pior. Minha própria filha estava me envenenando lentamente. Sentei-me no chão da sala com os papéis nas mãos e as lágrimas começaram a cair. Não eram apenas lágrimas de medo ou raiva, eram lágrimas de uma dor tão profunda que eu não sabia que existia. Como uma mãe lida com a descoberta de que o filho que ela ama mais que a própria vida quer matá-la por dinheiro? Mariana acordou e me encontrou assim, chorando no chão da sala com os papéis espalhados ao redor. Quando ela viu o que eu havia descoberto, seu rosto passou por uma série de expressões: surpresa,
medo, culpa e, finalmente, uma espécie de desespero resignado. Mãe, ela disse, e sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Por quê? Foi tudo que consegui perguntar. Ela se ajoelhou no chão ao meu lado e, pela primeira vez desde que era criança, vi lágrimas genuínas rolando pelo rosto dela. Eu não queria, soluçou. Eu nunca quis, mas estou com tanta dívida, mãe. Devo tanto dinheiro que não consigo nem dormir. Eles disseram que iam me machucar se eu não pagasse. Que dívidas são essas? Perguntei, ainda tentando processar a informação. Ela contou então uma história que eu não conhecia. Nos últimos 2 anos, Mariana havia se envolvido em investimentos arriscados, empréstimos com agiotas, apostas online. Ela havia escondido tudo de mim, mantendo uma fachada de sucesso profissional, enquanto sua vida financeira desmoronava completamente. Eu pensei que seria rápido, disse ela, ainda chorando. Que você não sentiria nada, que seria como adormecer, e depois eu pagaria as dívidas e nunca mais faria nada assim na vida. Mas Mariana, disse eu, tentando manter a voz firme apesar das lágrimas. Por que você não me contou? Por que não pediu ajuda? Como eu podia contar para você que destruí minha vida assim? Você sempre foi tão orgulhosa de mim, sempre me usou como exemplo. Eu não podia desapontá-la. Então você preferiu me matar? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, e Mariana recuou como se tivesse levado um tapa. Eu sei que não tem perdão, disse ela. Eu sei que sou um monstro, mas mãe, eu te amo. Eu sempre te amei. Isso me estava destruindo por dentro. E era verdade. Olhando para ela ali, completamente despedaçada, eu podia ver que o que ela havia tentado fazer comigo estava matando ela também. Mas isso não mudava o fato de que ela havia me envenenado, de que havia planejado minha morte com frieza calculista. O que você estava usando? Perguntei. Arsênico, admitiu ela. Comprei pela internet. Estava misturando em pequenas doses na sua comida e bebida. Arsênico. A palavra ecoou em minha mente como uma sentença de morte. Se ela tivesse continuado, se eu não tivesse descoberto, eu estaria morta em questão de semanas. Mariana, disse eu me levantando do chão, eu preciso chamar a polícia. Eu sei, ela respondeu sem discutir. Eu mereço. Mas quando peguei o telefone, minhas mãos tremeram. Como uma mãe chama a polícia para prender a própria filha? Como você destrói a vida da pessoa que você mais ama no mundo, mesmo sabendo que ela tentou destruir a sua? Mãe, disse Mariana suavemente, deixa eu mesmo ligar. É a coisa certa a fazer. E foi isso que aconteceu. Mariana ligou para a polícia e confessou tudo. Quando os oficiais chegaram, ela já havia separado todas as evidências, os papéis com as pesquisas, o frasco vazio do arsênico que ela havia recuperado do lixo, até mesmo algumas amostras da comida que ela havia preparado nos últimos dias e guardado na geladeira. O processo foi rápido. Com a confissão completa e todas as evidências, não havia muito o que discutir em termos de culpa. A questão era apenas a sentença. Mariana foi condenada a 8 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Poderia ter sido mais, mas o juiz considerou a confissão espontânea e o fato de que ela havia parado por conta própria, mesmo que tardiamente. No dia do julgamento, Mariana me olhou uma última vez antes de ser levada. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo mais ali, uma espécie de alívio, como se finalmente ela pudesse parar de carregar o peso do que havia feito. Me perdoa, mãe? Ela perguntou. Eu não soube o que responder naquele momento. O perdão é algo complexo, especialmente quando se trata de uma traição tão profunda. Mas o amor de mãe é ainda mais complexo. Mesmo sabendo que ela havia tentado me matar, mesmo sentindo raiva e dor, eu ainda a amava. Ainda era minha filha. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu me mudei temporariamente para a casa da minha irmã, porque não conseguia ficar sozinha na minha casa, sabendo de tudo que havia acontecido ali. Cada canto daquela cozinha me lembrava do que Mariana havia feito. Cada xícara de chá me fazia lembrar do gosto amargo do arsênico. Fiz terapia, obviamente. Como alguém supera uma coisa dessas sem ajuda profissional? A psicóloga me ajudou a entender que eu não tinha culpa do que aconteceu, mas também me ajudou a processar a culpa que eu sentia por ainda amar minha filha, apesar de tudo. O amor de mãe não tem um botão de desligar, ela me disse em uma das sessões. Você pode sentir raiva, traição, medo e ainda assim continuar amando. Isso não faz de você uma pessoa fraca ou ingênua, faz de você uma mãe. 3 meses depois da prisão, recebi a primeira carta de Mariana.
Era longa, várias páginas escritas com uma caligrafia trêmula que demonstrava o estado emocional dela. Ela contava sobre a vida na prisão, sobre como estava tentando lidar com a culpa, sobre como participava de sessões de terapia em grupo. Mãe, escrevia ela, eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso que você saiba que me arrependo todos os dias. Não passa uma hora sem que eu pense no que fiz, no que poderia ter acontecido. Acordo todas as noites com pesadelos onde você morreu por minha causa. Ela também contava sobre as outras detentas, sobre como algumas tinham histórias parecidas com a dela, pessoas que haviam feito escolhas terríveis por desespero financeiro, mas que agora tinham que viver com as consequências. Mariana havia se tornado uma espécie de conselheira informal para as mais novas, tentando dissuadi-las de cometerem os mesmos erros. Não respondia à primeira carta, nem à segunda, ou à terceira. Eu simplesmente não sabia o que dizer. Como você responde a alguém que tentou matar você, mesmo que essa pessoa seja seu próprio filho? Mas as cartas continuaram chegando, uma por mês, religiosamente. Mariana me contava sobre tudo, sobre os livros que estava lendo, sobre o curso de administração que havia começado a fazer na prisão, sobre como estava tentando entender e resolver os problemas que a haviam levado àquela situação. Na quinta carta, ela escreveu algo que me fez chorar. Mãe, eu sei que você não está respondendo minhas cartas, e eu entendo perfeitamente, mas quero que você saiba que escrever para você é a única coisa que me mantém sã aqui dentro. Mesmo que você nunca me responda, mesmo que você nunca mais queira me ver na vida, eu vou continuar escrevendo, porque é a única forma que eu tenho de ainda me sentir sua filha. Foi quando decidi que precisava visitá-la. A primeira visita foi terrível. Ver Mariana de uniforme da prisão, mais magra, com olheiras profundas, foi um choque, mas o que mais me impressionou foi ver como ela havia mudado emocionalmente. Não havia mais aquela dureza que eu havia notado nos últimos anos, aquela frieza calculista que a havia levado a planejar minha morte. Em seu lugar havia uma vulnerabilidade crua, uma dor genuína que era quase palpável. Obrigada por ter vindo, foi a primeira coisa que ela disse, e sua voz tremeu tanto que mal conseguia entender as palavras. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas nos olhando através da mesa da sala de visitas. Finalmente consegui falar. Como você está? Viva, respondeu ela, o que já é mais do que eu mereço. Conversamos por 2 horas naquela primeira visita. Mariana me contou sobre sua rotina na prisão, sobre como estava lidando com a culpa, sobre os pesadelos que a atormentavam todas as noites. Mas, principalmente, ela pediu desculpas, repetidas vezes, com uma sinceridade que era impossível questionar. Eu sei que desculpa não é suficiente, disse ela. Eu sei que não existe nada que eu possa dizer ou fazer que apague o que eu fiz. Mas, mãe, eu preciso que você saiba que eu me odeio por ter feito isso com você. Eu me odeio mais do que qualquer pessoa poderia me odiar. Não se odeie, respondi, surpreendendo a nós duas. Odeie o que você fez, mas não se odeie. Ela começou a chorar então, um choro silencioso, mas intenso. Como você consegue ainda se preocupar comigo depois do que eu fiz? Porque você é minha filha, respondi. E o amor de mãe não morre, mesmo quando deveria. A partir daquele dia, comecei a visitar Mariana uma vez por mês. Também passei a responder suas cartas. Não foi um processo fácil ou linear. Havia dias em que a raiva voltava, dias em que eu não conseguia nem pensar nela sem sentir náuseas. Mas havia também dias em que eu conseguia ver além do que ela havia feito e enxergar a filha que eu havia criado. A menina que um dia havia me desenho cartões no Dia das Mães e que dormia abraçada comigo durante as tempestades. Com o tempo, através das visitas e cartas, comecei a entender melhor o que havia levado Mariana àquele ponto. A pressão que ela sentia para manter uma imagem de sucesso, o medo de me desapontar, a espiral de mentiras e dívidas que havia criado ao tentar resolver os problemas sozinha. Não eram desculpas para o que ela fez, mas eram explicações que me ajudaram a processar a situação. Mariana também começou a mudar visivelmente durante o tempo na prisão. A terapia a estava ajudando a lidar com os problemas que a haviam levado àquela situação, e ela estava genuinamente trabalhando para se tornar uma pessoa melhor.
Começou a participar de programas de educação financeira na prisão, se tornou mentora de outras detentas e até mesmo começou a escrever um diário sobre sua experiência, com a esperança de um dia poder ajudar outras pessoas que estivessem passando por situações similares. Eu quero transformar essa experiência terrível em algo útil, ela me disse em uma das visitas. Se eu puder ajudar uma pessoa a não cometer os mesmos erros que eu cometi, talvez isso dê algum significado ao que passei. 2 anos após a prisão, Mariana me escreveu uma carta diferente. Ela havia sido aceita em um programa de mestrado à distância em psicologia, com especialização em terapia familiar. Sua ideia era se formar para trabalhar com famílias em crise financeira, ajudando as pessoas a lidarem com problemas de dinheiro antes que eles destruíssem relacionamentos. Eu sei que pode parecer irônico, escrevia ela, uma pessoa que destruiu sua própria família querendo ajudar outras famílias. Mas talvez justamente por ter passado pelo pior, eu possa entender e ajudar outras pessoas. A transformação de Mariana na prisão foi notável. Ela se tornou uma das detentas mais respeitadas, tanto pelas colegas quanto pelos funcionários. Participava ativamente de todos os programas de reabilitação, ajudava outras detentas com problemas similares aos seus e mantinha um comportamento exemplar. Por esse motivo, após 3 anos e meio cumpridos de seus 8 anos de sentença, ela se tornou elegível para a progressão de regime. Quando o advogado me ligou para dizer que Mariana poderia sair em regime semiaberto, meu primeiro sentimento foi de pânico. Eu havia me acostumado com a dinâmica de nossas visitas mensais, com a segurança de saber que ela estava longe e não podia me fazer mal. A ideia de tê-la próxima novamente me assustava, mesmo sabendo racionalmente que ela havia mudado. Mãe, disse Mariana durante nossa última visita antes da progressão. Eu quero que você saiba que eu entendo se você não quiser me ver quando eu sair. Eu entendo se você quiser que eu vá para longe e nunca mais apareça na sua vida. Onde você vai morar? Perguntei. Existe uma casa de reintegração social aqui na cidade. É para pessoas como eu, que estão saindo da prisão e precisam de apoio para se reintegrar à sociedade. Eu vou morar lá e trabalhar de dia em uma ONG que ajuda famílias com problemas financeiros. A ironia da situação não passou despercebida por nenhuma de nós duas. Mariana iria trabalhar ajudando pessoas com exatamente o tipo de problema que a havia levado a tentar me matar. E você quer fazer isso? Perguntei. É a única coisa que faz sentido para mim agora, respondeu ela. É a única forma que eu encontrei de tentar reparar, mesmo que de forma indireta, o mal que eu fiz. Quando Mariana saiu da prisão, não nos vimos por 2 semanas. Eu precisava de tempo para me ajustar à ideia de que ela estava livre novamente. Durante esse período, ela me mandou apenas uma mensagem de texto. Estou bem, estou trabalhando. E estou aqui se você quiser me ver. Finalmente, marquei de encontrá-la em um café neutro, longe tanto da minha casa quanto da casa de reintegração onde ela estava morando. Quando a vi, quase não a reconheci. Os anos na prisão haviam mudado não apenas sua aparência física, mas toda sua postura. Havia uma humildade genuína nela que eu nunca havia visto antes, uma consciência profunda do peso de suas ações. Como está o trabalho? Perguntei, tentando começar a conversa de forma neutra. É difícil, admitiu ela. Todos os dias eu encontro pessoas que estão passando por situações similares àquela que me levou a... Bem, você sabe. E todos os dias eu tenho que lutar contra a vontade de contar minha história completa para elas, porque sei que isso poderia ajudar, mas também sei que poderia destruir minha credibilidade. Você contou para seus supervisores? Sim, eles sabem de tudo. Na verdade, foi uma das razões pelas quais me contrataram. Eles disseram que alguém que passou pelo fundo do poço e conseguiu se reconstruir pode ter uma perspectiva única para ajudar outros. Conversamos por 2 horas naquele primeiro encontro. Mariana me contou sobre sua rotina, sobre os desafios de se readaptar à vida fora da prisão, sobre como ainda tinha pesadelos frequentes, sobre o que havia feito comigo. Eu faço terapia 3 vezes por semana, disse ela, e provavelmente vou fazer pelo resto da vida, porque o que eu fiz com você não é algo que se supera completamente, é algo que se aprende a carregar de forma responsável. Quando nos despedimos naquele dia, Mariana me deu um abraço hesitante, como se não tivesse certeza se era apropriado. Eu retribuí o abraço e senti seu corpo tremer ligeiramente. Obrigada por ter me dado uma chance, sussurrou ela no meu ouvido. Uma chance para quê? Perguntei. Para tentar ser sua filha novamente.
mesmo que de uma forma diferente, mesmo que nunca mais como antes. Os meses que se seguiram foram um processo gradual de reconstrução. Não da relação que tínhamos antes. Essa havia morrido no momento em que descobri o arsênico, mas de uma nova forma de conexão, baseada na honestidade brutal sobre o que havia acontecido e no reconhecimento mútuo de que ambas havíamos mudado irreversivelmente. Mariana continuou morando na casa de reintegração, mesmo depois que completou o período obrigatório. Ela disse que se sentia mais segura ali, rodeada de outras pessoas que também estavam tentando reconstruir suas vidas após cometerem erros graves. Nos encontrávamos uma vez por semana, sempre em lugares públicos, sempre com conversas honestas sobre nossos sentimentos e sobre o processo de cura. Eu sonho com você todas as noites, me contou ela em um desses encontros, 6 meses após sua saída da prisão. Mas não são pesadelos como antes. Agora eu sonho que estou cuidando de você, que estou fazendo as coisas certas. E quando acordo, sinto uma mistura de alívio por ser apenas um sonho e tristeza por saber que nunca vou poder realmente cuidar de você assim novamente. Por que você acha isso? Perguntei. Porque eu quebrei a confiança mais básica que pode existir entre duas pessoas. Como uma filha pode cuidar de uma mãe se a mãe sempre vai ter medo de que a filha possa machucá-la novamente? Era uma pergunta justa e uma para a qual eu não tinha uma resposta completa. A verdade era que ainda havia momentos em que eu sentia medo, não medo racional. Eu sabia que Mariana havia mudado, sabia que ela jamais me faria mal novamente, mas medo visceral, primitivo, que vinha de algum lugar profundo do meu subconsciente que ainda lembrava do gosto do arsênico. Talvez, disse eu, nós tenhamos que encontrar uma nova forma de nos relacionar, uma forma que reconheça o que aconteceu, mas que não seja limitada por isso. Foi assim que começamos o que chamávamos de nossa nova relação. Era baseada em encontros regulares, conversas honestas e um amor que havia sido testado da forma mais extrema possível e de alguma forma havia sobrevivido. Não era a mesma coisa que tínhamos antes, mas era real, era genuína e era nossa. 1 ano após a saída de Mariana da prisão, ela me procurou com um pedido inusitado. Mãe, eu quero fazer uma palestra sobre minha experiência. A ONG onde eu trabalho me convidou para falar em uma conferência sobre prevenção de crimes financeiros. Eles querem que eu conte minha história como um exemplo do que pode acontecer quando as pessoas não procuram ajuda a tempo. Meu primeiro instinto foi de proteção, tanto dela quanto minha. Expor publicamente o que havia acontecido conosco seria doloroso para ambas, e eu não tinha certeza se estava pronta para que o mundo soubesse que minha própria filha havia tentado me envenenar. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntei. Tenho, respondeu ela com uma determinação que me lembrou da menina corajosa que ela havia sido na infância. Mãe, todos os dias eu vejo pessoas na ONG que estão no mesmo caminho que eu estava. Pessoas desesperadas, fazendo escolhas cada vez piores, porque acham que não tem alternativa. Se minha história puder impedir que uma pessoa chegue ao ponto que eu cheguei, então vale a pena. E quanto a mim? Quanto à minha privacidade? Mariana ficou em silêncio por um longo momento, considerando minha pergunta. Eu não posso contar minha história sem falar sobre o que eu fiz com você, disse finalmente. Mas eu só vou fazer isso se você me der permissão. Se você disser não, eu vou encontrar outra forma de ajudar as pessoas, mas não vou expor você contra sua vontade. Pensei sobre isso durante uma semana inteira. Por um lado, a ideia de que pessoas estranhas soubessem de nossa história me deixava desconfortável. Por outro lado, se nossa dor pudesse ter algum propósito maior, talvez valesse a pena. Eu quero estar lá, disse eu finalmente. Se você vai contar nossa história, eu quero estar na plateia, e eu quero falar também. A surpresa no rosto de Mariana foi total. Você quer falar? Quero contar a perspectiva da vítima, expliquei. As pessoas precisam entender não apenas o que leva alguém a cometer um crime assim, mas também o que isso causa na pessoa que foi atacada. E, principalmente, elas precisam entender que é possível perdoar sem esquecer. É possível reconstruir sem fingir que nada aconteceu. A palestra aconteceu 2 meses depois, em um auditório cheio de profissionais que trabalhavam com famílias em crise, terapeutas, assistentes sociais e pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras. Mariana falou primeiro, contando sua história de forma crua e honesta. Ela não tentou se justificar ou minimizar o que havia feito. Simplesmente relatou os fatos, desde o início de suas dificuldades financeiras até o momento em que me ligou para confessar e chamar a polícia. Quando ela terminou, havia um silêncio absoluto no auditório. Então, ela me chamou ao palco.
Esta é minha mãe, Beatriz, disse ela, e sua voz tremeu ligeiramente. Ela é a pessoa que eu tentei matar e também a pessoa que me salvou ao me perdoar e me ajudar a encontrar uma forma de seguir em frente. Caminhei até o palco com as pernas bambas, mas com uma determinação que me surpreendeu. Olhei para a plateia e comecei a falar. Meu nome é Beatriz e há 3 anos descobri que minha filha estava me envenenando lentamente com arsênico. Ela queria minha herança para pagar dívidas de jogo e empréstimos com agiotas. Um murmúrio percorreu a plateia, mas eu continuei. Eu poderia estar aqui hoje como uma vítima, falando sobre raiva e vingança, mas estou aqui como uma mãe, falando sobre amor incondicional e a possibilidade de reconstrução, porque vocês precisam entender uma coisa. O crime que minha filha cometeu contra mim quase me matou, mas a culpa e o ódio que ela sentia por si mesma estava matando ela também. Contei sobre nosso processo de cura, sobre as visitas na prisão, sobre como havíamos construído uma nova forma de relacionamento baseada na honestidade total sobre o que havia acontecido. Falei sobre como o perdão não significava esquecer ou fingir que nada havia acontecido, mas sim escolher não permitir que a raiva destruísse o que restava do nosso amor. Hoje, disse eu, olhando para Mariana, que estava chorando silenciosamente no palco, eu tenho uma filha que me telefona todos os dias para saber como estou, que dedica sua vida a ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que ela cometeu, que carrega o peso do que fez comigo todos os dias, mas que também aprendeu a usar essa dor de forma construtiva. Não é a mesma filha que eu tinha antes, mas é uma filha que eu posso respeitar e amar. Quando terminei de falar, a plateia se levantou em um aplauso emocionado. Várias pessoas se aproximaram depois para falar conosco, algumas contando suas próprias histórias de famílias destruídas por problemas financeiros, outras agradecendo por termos tido a coragem de compartilhar nossa experiência. Uma mulher em particular me impressionou. Ela se aproximou de Mariana com lágrimas nos olhos e disse: Eu tenho estado pensando em fazer algo terrível com meu marido por causa de nossas dívidas. Ouvir sua história me fez perceber que existe outro caminho. Mariana conversou com ela por mais de 1 hora, dando orientações práticas sobre como buscar ajuda para problemas financeiros, como lidar com agiotas, como encontrar apoio emocional. Ver minha filha usando sua experiência mais sombria para ajudar outra pessoa foi um dos momentos mais orgulhosos que tive como mãe. Nos 2 anos que se seguiram à palestra, Mariana e eu nos tornamos uma espécie de dupla de palestrantes improváveis. Fomos convidadas para falar em várias conferências, universidades, grupos de apoio e até mesmo presídios, sempre com a mesma mensagem: que os problemas financeiros podem levar as pessoas a extremos inimagináveis, mas que existe sempre uma alternativa à violência, e que o amor e o perdão podem sobreviver até mesmo às maiores traições. Não foi um processo fácil para nenhuma de nós duas. Havia dias em que eu acordava com pesadelos sobre o gosto do arsênico, e havia dias em que Mariana me ligava chorando porque não conseguia parar de pensar no que havia feito. Mas também havia dias bons, dias em que conseguíamos conversar sobre outras coisas além do passado, dias em que eu conseguia ver nela não apenas a pessoa que havia tentado me matar, mas também a mulher corajosa que ela havia se tornado. 3 anos após nossa primeira palestra, recebemos uma carta que mudaria nossas vidas novamente. Era de uma editora interessada em publicar nossa história como um livro. A ideia era criar um relato duplo, minha perspectiva como vítima e mãe, e a perspectiva de Mariana como criminosa e filha arrependida. Você quer fazer isso? Perguntou Mariana quando discutimos a proposta. Acho que sim, respondi. Nossa história pode ajudar muito mais pessoas se estiver em um livro do que apenas através de palestras ocasionais. Escrever o livro foi um dos processos mais dolorosos e catárticos que já passei. Tive que reviver cada detalhe daqueles dias terríveis, desde as primeiras suspeitas até a descoberta completa da verdade. Mariana também teve que confrontar novamente suas motivações, suas escolhas e, principalmente, a frieza com que havia planejado minha morte. Mas o processo também nos aproximou de uma forma inesperada. Lendo as partes que cada uma escreveu, conseguimos entender melhor as perspectivas uma da outra. Eu pude ver mais claramente o desespero que havia levado Mariana àquelas escolhas, e ela pôde entender melhor a profundidade da dor que havia me causado.
O livro foi publicado 2 anos depois, com o título O Veneno do Desespero, uma história de traição e perdão. Tornou-se um best-seller inesperado, não apenas porque a história era chocante, mas porque oferecia uma perspectiva única sobre temas como perdão, reconstrução familiar e as consequências de problemas financeiros não tratados. Com o sucesso do livro, fomos convidadas para programas de televisão, entrevistas em rádio e palestras em outros países. Sempre mantivemos nossa mensagem central, que não importa quão terrível seja o que aconteceu em uma família, sempre existe uma possibilidade de cura e reconstrução, desde que todas as partes estejam dispostas ao trabalho árduo de confrontar a verdade e buscar uma nova forma de se relacionar. Hoje, 5 anos após a descoberta do envenenamento, Mariana e eu temos uma relação que eu nunca poderia ter imaginado. Não é a relação mãe-filha tradicional que tínhamos antes. Essa morreu junto com minha inocência naquele café da manhã, quando senti o primeiro gosto estranho do arsênico. Mas é uma relação baseada em respeito mútuo, honestidade total e um amor que foi testado da forma mais extrema possível. Mariana ainda mora na casa de reintegração, por escolha própria. Ela diz que se sente mais segura ali, rodeada de outras pessoas que também estão reconstruindo suas vidas após cometerem erros graves. Ela trabalha agora como coordenadora da ONG que a contratou quando saiu da prisão e se especializou em casos de famílias com problemas financeiros extremos. Eu ainda moro na minha casa, a mesma onde tudo aconteceu. Demorei muito tempo para conseguir voltar para lá, mas eventualmente percebi que fugir do espaço não iria apagar as memórias. Em vez disso, escolhi ressignificar aqueles cômodos. A cozinha onde Mariana preparou comida envenenada agora é onde nós fazemos café juntas todas as quintas-feiras, quando ela vem me visitar. É onde contamos histórias sobre nosso trabalho, onde planejamos nossas próximas palestras, onde simplesmente existimos como mãe e filha novamente, mesmo que de uma forma completamente diferente. Todas as quintas-feiras, quando Mariana chega, ela faz a mesma coisa. Vai direto para a gaveta da cozinha onde eu guardo os chás, pega todas as caixas e me deixa escolher qual eu quero. É um ritual pequeno, mas significativo. É sua forma de me devolver o controle sobre algo que ela havia tirado de mim. Qual você quer hoje, mãe? Ela sempre pergunta, segurando as caixas de chá. Camomila, eu costumo responder, porque aprendi que não posso permitir que o medo me impeça de gostar das coisas que sempre gostei. E ela prepara o chá com cuidado extremo, sempre me deixando ver cada passo do processo, sempre provando ela mesma antes de me servir. Não porque eu peça, mas porque é importante para ela demonstrar que nunca mais faria nada para me machucar. Nossas conversas nas quintas-feiras cobrem tudo: trabalho, amigos, planos para o futuro. Mas sempre, em algum momento, tocamos no assunto do que aconteceu. Não porque precisamos nos torturar, mas porque faz parte de quem nos tornamos. É impossível entender nossa relação atual sem entender nossa história. Você ainda tem pesadelos? Pergunto sempre. Sim, ela sempre responde. Mas agora eles são diferentes. Antes, eu sonhava que você morria por minha causa. Agora eu sonho que você morreu. Mas aí acordo e lembro que você está viva, que estou tendo uma segunda chance. E você, ainda tem medo de mim? Ela pergunta sempre. Às vezes, respondo honestamente. Não medo racional, mas às vezes acordo no meio da noite e por um segundo esqueço que tudo passou, que você mudou. Meu corpo ainda lembra do arsênico. São conversas difíceis, mas necessárias. Elas nos mantêm ancoradas na realidade do que aconteceu, mas também nos permitem celebrar o quanto progredimos. Mariana completou seu mestrado em psicologia enquanto ainda cumpria pena e agora está fazendo doutorado, pesquisando sobre a psicologia de crimes financeiros em contextos familiares. Sua dissertação é baseada em nossa experiência e nas histórias de outras famílias que encontramos através de nosso trabalho. Eu quero entender cientificamente como alguém chega ao ponto que eu cheguei, ela me explicou. Não para me desculpar, mas para ajudar a criar formas de identificar e intervir antes que outras pessoas façam o que eu fiz. É um trabalho importante, e ver Mariana dedicar sua vida a prevenir que outras famílias passem pelo que passamos me enche de um orgulho complexo, mas genuíno. Orgulho pela mulher que ela se tornou,
mesclado com tristeza pela forma como ela chegou lá. Recentemente começamos a receber cartas de pessoas que leram nosso livro ou assistiram a nossas palestras. Muitas são de famílias que conseguiram resolver problemas financeiros graves antes que levassem a crimes. Outras são de pessoas que cometeram crimes contra familiares e estão tentando se reconstruir. Algumas são de vítimas de crimes familiares que estão lutando para encontrar uma forma de seguir em frente. Uma carta em particular me marcou profundamente. Era de uma mãe cuja filha havia tentado matá-la por herança, exatamente como no nosso caso. Mas diferente de nós, elas não conseguiram se reconciliar. A filha não demonstrou arrependimento genuíno e a mãe não conseguiu encontrar espaço para perdão. Lendo a história de vocês, fico pensando se eu perdi alguma coisa, escreveu ela. Se talvez eu devesse ter tentado mais. Mas também me pergunto se o que vocês conseguiram é possível para todo mundo, ou se vocês tiveram algum tipo de sorte especial. Respondi a carta, explicando que não acredito que tivemos sorte especial. Acredito que tivemos trabalho especial. O que conseguimos reconstruir exigiu um compromisso diário de ambas as partes em confrontar verdades dolorosas, em abrir mão de orgulho e raiva, em escolher repetidamente o amor por cima da dor. Não foi fácil, escrevi para ela. Houve dias em que eu queria desistir, dias em que a raiva era mais forte que o amor. Houve dias em que Mariana estava tão consumida pela culpa que achava que seria melhor para mim se ela desaparecesse completamente da minha vida. Mas nós fizemos uma escolha consciente, todos os dias, de tentar construir algo novo do que sobrou do que foi destruído. Também expliquei que nosso processo só funcionou porque Mariana demonstrou arrependimento genuíno e mudança real. Se ela tivesse saído da prisão sem ter realmente compreendido a gravidade de suas ações, se ela não tivesse se comprometido completamente em mudar sua vida, nossa reconciliação não teria sido possível. O perdão, escrevi, não é algo que você dá uma vez e pronto. É uma escolha que você faz repetidamente, às vezes várias vezes no mesmo dia. E só funciona se a pessoa que você está perdoando realmente merece ser perdoada, não apenas porque pede desculpas, mas porque demonstra através de ações consistentes que mudou fundamentalmente. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, posso olhar para trás e ver nossa jornada como uma das coisas mais difíceis e mais transformadoras que já vivi. Não recomendaria a experiência a ninguém. O terror de descobrir que seu próprio filho quer matá-lo é algo que nenhuma mãe deveria passar. Mas posso dizer honestamente que, de uma forma estranha e dolorosa, nossa família se tornou mais forte e mais verdadeira do que era antes. Antes do envenenamento, nossa relação era baseada em suposições, em papéis sociais esperados, em uma superficialidade que nenhuma de nós questionava. Eu assumia que conhecia minha filha completamente. Ela assumia que sabia como eu reagiria a seus problemas. Ambas estávamos erradas. Agora, nossa relação é baseada em conhecimento real uma da outra. Eu sei do que Mariana é capaz no seu pior momento, e ela sabe da profundidade do meu amor e da minha capacidade de perdão. Não há mais segredos entre nós. Não há mais suposições. Tudo é aberto, honesto, às vezes brutalmente direto. Você acha que somos uma família normal agora? Mariana me perguntou recentemente. Não, respondi sem hesitar. Somos muito melhores do que uma família normal. Somos uma família que foi testada da pior forma possível e escolheu sobreviver. E é verdade. Conhecemos uma intimidade emocional que poucas famílias conhecem, porque fomos forçadas a confrontar as questões mais fundamentais sobre amor, perdão, confiança e reconstrução. Não tivemos o luxo de manter relacionamentos superficiais depois do que aconteceu. Nas nossas palestras, as pessoas frequentemente perguntam se eu realmente perdoei Mariana completamente ou se ainda guardo algum ressentimento. É uma pergunta complicada, porque o perdão não é um estado binário que você alcança de uma vez para sempre. Há dias em que acordo e meu primeiro pensamento é de gratidão por estar viva e por ter minha filha de volta na minha vida. Há outros dias em que acordo com o gosto fantasma do arsênico na boca e sinto raiva novamente. O perdão, descobri, é um processo contínuo, não um destino final. Mas o que posso dizer com certeza é que escolho perdoar todos os dias. Escolho focar na mulher que Mariana se tornou, não apenas na pessoa que ela era quando tentou me matar. Escolho acreditar que as pessoas podem mudar fundamentalmente, porque tenho evidência viva disso na minha frente. Mariana também lida com desafios constantes. A culpa não desaparece apenas porque você se arrepende e muda de vida.
Ela carrega o peso do que fez todos os dias. E alguns dias, esse peso é quase insuportável. Como você vive com o que fez? Alguém da plateia perguntou em uma de nossas palestras. Eu não vivo com o que fiz, respondeu Mariana. Eu vivo apesar do que fiz. Todos os dias eu tenho que escolher não me deixar ser consumida pela culpa, mas também não posso esquecer completamente, porque esquecer seria desrespeitar minha mãe e todas as outras pessoas que foram afetadas pelas minhas ações. É um equilíbrio delicado que ambas temos que manter. Lembrar o suficiente para honrar a gravidade do que aconteceu, mas esquecer o suficiente para conseguir construir um futuro. Nosso trabalho juntas também nos deu propósito. Saber que nossa dor terrível pode ajudar outras famílias a evitar o mesmo destino dá significado a tudo que passamos. Cada pessoa que se aproxima de nós depois de uma palestra dizendo que nossa história a fez buscar ajuda para problemas financeiros ou que a ajudou a perdoar um membro da família que a machucou, nos lembra de por que vale a pena continuar contando nossa história. Recentemente começamos um novo projeto. Estamos trabalhando com psicólogos e assistentes sociais para desenvolver um protocolo de intervenção para famílias em crise financeira. A ideia é criar um sistema que identifique famílias em risco antes que a desesperança leve a crimes, oferecendo tanto apoio financeiro prático quanto apoio psicológico. Queremos criar o tipo de ajuda que eu precisava e não procurei, explica Mariana quando apresentamos o projeto. Queremos que outras filhas não cheguem ao ponto que eu cheguei e que outras mães não tenham que passar pelo que minha mãe passou. É um trabalho ambicioso e vai levar anos para ser implementado completamente. Mas ambas temos tempo e ambas temos motivação. Nossa própria cura está diretamente ligada à nossa capacidade de ajudar outras pessoas a evitarem nosso destino. Agora, quando olho para Mariana, vejo camadas de quem ela é. Vejo a menina pequena que um dia construiu casas de cartas comigo na mesa da cozinha. Vejo a adolescente ambiciosa que sonhava em mudar o mundo. Vejo a jovem adulta que se perdeu em problemas financeiros e fez a pior escolha imaginável. E vejo a mulher que ela se tornou, marcada para sempre pelo que fez, mas também transformada por isso em alguém capaz de ajudar outros de uma forma única. É possível amar todas essas versões dela ao mesmo tempo? Descobri que sim. É possível lamentar as escolhas que ela fez e ainda assim celebrar a pessoa que ela escolheu se tornar? Também descobri que sim. O amor de mãe, aprendi, não é apenas sobre aceitar incondicionalmente tudo que seu filho faz. É sobre amar a pessoa que seu filho é, mesmo quando você odeia as escolhas que ele faz. É sobre manter espaço para crescimento e mudança, mesmo quando parece impossível. É sobre acreditar no potencial de redenção, mesmo quando esse potencial parece ter sido completamente destruído. Mariana e eu não somos uma história de final feliz no sentido tradicional. Não voltamos para onde estávamos antes. Não fingimos que nada aconteceu. Somos uma história de sobrevivência, de reconstrução, de amor que se recusa a morrer mesmo quando deveria. E talvez seja isso que mais quero que as pessoas entendam quando contamos nossa história. Que não existe relacionamento humano tão destruído que não possa ser reconstruído, se todas as partes estiverem genuinamente comprometidas com a verdade, o arrependimento, o perdão e o trabalho árduo da mudança real. Nossa história não termina aqui. Continuamos vivendo, trabalhando, crescendo, aprendendo. Continuamos sendo mãe e filha, de uma forma que é unicamente nossa. Continuamos provando todos os dias que o amor pode sobreviver até mesmo à maior traição e que as famílias podem se reconstruir de formas mais fortes e verdadeiras do que eram originalmente. E quando acordo todas as manhãs e tomo meu primeiro gole de café sem medo, quando Mariana me liga todos os dias para saber como estou, quando trabalhamos juntas para ajudar outras famílias, lembro que nossa história é uma prova viva de que a redenção é possível, que o perdão é real e que o amor de mãe pode sobreviver literalmente a qualquer coisa. Essa é nossa história. É terrível e é linda. É sobre destruição e sobre reconstrução. É sobre o pior da natureza humana e o melhor do amor familiar. É nossa história e agora é também nossa missão. Mostrar ao mundo que mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe esperança. E você, que ouviu nossa história até o final, o que pensa sobre tudo isso? Você acredita que existe perdão para qualquer coisa, mesmo para uma tentativa de homicídio dentro da própria família? Se fosse você no meu lugar, conseguiria perdoar? Se fosse você no lugar da Mariana, como lidaria com a culpa,
Deixe sua opinião nos comentários. Conte para a gente. Você já passou por alguma situação familiar difícil que exigiu perdão e reconstrução? Como foi esse processo para você? E me diga também, você conseguiu identificar em que cidade essa história aconteceu? Quais foram as pistas que te levaram a essa conclusão? Estou curiosa para saber se vocês prestaram atenção aos detalhes que espalhei ao longo da narrativa. Esta história é baseada em fatos reais e aconteceu aqui mesmo, no Brasil. Se ela tocou seu coração de alguma forma, se fez você refletir sobre família, perdão ou segundas chances, por favor, deixe seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar compartilhando histórias que podem inspirar e ajudar outras pessoas. E se você quer ouvir mais histórias reais como esta, histórias sobre superação, perdão e amor incondicional, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Toda semana, trazemos uma nova história que vai mexer com suas emoções e talvez mudar sua perspectiva sobre a vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre perdão e reconstrução familiar. Às vezes, uma história como a nossa pode ser exatamente o que alguém precisa para encontrar força para perdoar, para recomeçar ou para buscar ajuda antes que seja tarde demais. Lembre-se, não importa o quão escura seja a noite em sua família, sempre há uma manhã esperando para nascer. O amor verdadeiro, o amor de mãe, o amor que perdoa e reconstrói, esse amor é mais forte que qualquer veneno, literal ou figurativo, que a vida possa nos apresentar. Obrigada por ter me acompanhado nesta jornada dolorosa, mas transformadora. Até a próxima história. E lembrem-se, nunca é tarde demais para pedir perdão e nunca é tarde demais para perdoar.